Pastora Sinara, pronto, pronto, já não preciso mais nem pregar. Pastora Sinara já fez o epílogo. Sabe por que a gente fala que a gente vai para o céu? É tremendo isso, mas é cultural. Nós temos 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, a gente chama de evangelho sinótico, ou seja, são evangelhos que contam preocupados com uma sequência temporal das coisas. Aconteceu antes, aconteceu depois, aconteceu depois, aconteceu depois. João, não. João não está nem aí. João está para pregar que Jesus é Deus. Se ele lembrou de uma coisa agora, ele escreveu. Se depois ele lembrou de uma coisa que aconteceu antes, ele escreveu. Se depois ele se lembrou de uma coisa lá no fim, ele escreveu. João não está preocupado com cronologia da vida de Jesus. João está preocupado que a gente entenda o seguinte: Jesus é Deus. Por quê? Porque João escreve o evangelho dele para nós, para a igreja. O evangelho de João, o evangelho de Jesus segundo João, é muito grande, né? O evangelho de Jesus segundo João é escrito para a igreja. Então ele é um evangelho extremamente teológico. O evangelho de Mateus foi escrito para o judeu. O evangelho de Marcos foi escrito para o romano. E o evangelho de Lucas foi escrito para o grego. As 3 culturas mais fortes da época. Roma e Grécia, a gente nem precisa falar. Poderosíssimos. Roma estava dentro de Israel, né? Soldados romanos que puseram Jesus na cruz, não foi? Então o Império Romano estava dentro de Israel. A Grécia era o lugar dos filósofos. Se fala em Grécia, a gente vai falar lá de Aristóteles, Platão, Sócrates, aliás, sentido contrário, Sócrates, Platão e Aristóteles, os pré-socráticos, anteriores a Sócrates, e por aí vem. Só que Mateus escreve para o judeu. E para o judeu, o nome Deus é muito sagrado. O judeu não pronuncia Deus. Para ter ideia, os escribas, quando eles vinham copiando o Antigo Testamento, a hora que chegava para ele escrever a palavra Deus, ele parava, saía, tomava um banho de purificação, vestia roupas limpas, pegava pena nova, tinta nova e escrevia Deus. Aí ele continuava. Se 3 palavras depois tivesse Deus de novo, ele parava, tomava outro banho de purificação, voltava, pegava outra pena, outra tinta para escrever Deus. E se ele fosse escrever Deus é Deus, ele parava, tomava banho, voltava, tinta, pena, Deus é, parava, tomava banho, nova tinta, nova pena, Deus é Deus. Então, como Mateus sabia que ele, para escrever o Evangelho de Jesus, ia ter que escrever Deus e reino de Deus o tempo inteiro, ele escreveu o reino dos céus. Porque Deus está no primeiro céu. Primeiro céu. Olha, terceiro céu é o céu que a gente enxerga, tá vendo? É o céu que a gente enxerga, é o céu que as naves espaciais vão para a Lua, para Vênus, para Marte, para fora da galáxia, tal. Ele quer me calar, mas não me cala, não. É aonde os telescópios estão, né? Lá, é o céu que a gente vê, primeiro céu. Segundo céu é o que Efésios fala em regiões celestes, é aonde tem batalha espiritual, é aonde tem demônio solto.
Quando Daniel ora, o anjo, quando chega 21 dias depois, ele chega e fala assim: olha, a tua oração foi atendida no primeiro dia. No primeiro dia Deus já me mandou com a resposta, só que o príncipe do reino da Pérsia me travou nas regiões celestiais, e eu fiquei lutando com ele, até que eu chamei Miguel para vir. Enquanto Miguel luta com ele, eu desci para te trazer. Ou seja, a nossa oração, muitas vezes, ela é atendida no mesmo dia. Só que para ela chegar aqui, agora, vamos olhar no sentido contrário. Se eu tenho brecha e a minha oração sobe, quando ela passa pela região celestial, os demônios têm legalidade espiritual para roubar a minha oração, porque eu tenho brecha na minha vida. Isso eu tenho que tampar as brechas da minha vida, para a minha oração passar. Se eu estiver com brecha, a minha oração não passa. Por isso que a primeira coisa que eu tenho que fazer a hora que eu vou orar é pedir perdão pelos pecados daquele dia, os conscientes e os inconscientes, porque muitas vezes a gente peca sem perceber que pecou. Ih, pequei. Então a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Senhor, se eu pequei contra o Senhor hoje, perdoa agora. Eu declaro que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Tenho o meu nome escrito no livro da vida. Satanás, por isso, não tem direito sobre a minha vida. Então, agora eu vou orar, porque agora Satanás eu selei. O Senhor me perdoou, Ele falou que quem busca... Então, o Senhor já me perdoou, porque eu já me humilhei, eu já fui humilde. Quando a gente fala humilhar, não é como a gente fala humilhar, fulano foi lá e humilhou ciclano. Não, não é isso. Me humilhar e me tornar humilde. É admitir que eu não sou nada, eu sou pó e cinza. É me ajoelhar diante de Deus, é me curvar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor é tudo, eu não sou nada. Não sou nada. Mas o Senhor me ama. E aí eu tenho a consciência do que a gente cantou agora no fim. Que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu não posso mais ter medo, porque eu não sou mais escravo. Sou filho de Deus. Filho de Deus não é escravo. Filho pródigo, quando ele volta, o pai faz o que com ele? Anel novo, manda dar banho, manda colocar roupa nova, dá anel, dá sandália. Por quê? Porque ele é filho. E o que você acabou de declarar agora? Eu sou filho. Então, eu sou filho de Deus. Então, Satanás não pode tocar em mim. Eu, com essa consciência, eu luto contra ele. Amém? Mas olha lá, vamos voltar para cá. Então, Mateus não vai escrever reino de Deus. Ele vai escrever reino do céu. E aí, quando a gente pega e começa a ler, a gente começa a ler que vai para o reino do céu. E começa a ler que a gente vai para o céu. Só que não. Vou dar uma de youtuber agora. Fica comigo. E lá no fim você vai entender isso. Toca a vinheta. Mateus 3, verso 2. Mateus 3, verso 2. O que está aí? Olha lá. México e Argélia estão me atrapalhando. Vamos lá. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos e João trabalham com o reino de Deus o tempo inteiro, tá? Marcos e João trabalham com o reino de Deus. Mateus, reino dos céus. Então você pode trocar, reino de Deus. Ah, e quer outra? Você pode trocar também por reino de Jesus. Porque o reinado final é de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Jesus. O rei final é ele, então o reinado é dele. Outra coisa importante que a gente tem que entender. Quando eu falo reino de Deus, é como se eu estivesse falando aqui, vamos para agora. Reino da Inglaterra,
ok? Reino da Espanha, Reino da Itália, Reino do Japão. Estou pegando países que têm reis mesmo, tá? Ok? Mas quando eu estou falando nisso, na minha mente já vem o quê? Veio o quê? Veio a Inglaterra, o mapa da Inglaterra na minha cabeça, veio o mapa da Espanha na minha cabeça, veio o país Itália, veio o país Japão na minha cabeça, mas não, reino é a mesma coisa que reinado. Então, quando eu falo reino de Deus, eu estou falando reinado de Deus. E quando eu falo em reinado, eu estou falando em governo. Então, quando a gente fala em reino de Deus, a gente está falando em governo de Deus. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para o reino de Deus. Seja onde ele estiver. Se ele vai estar no céu ou vai estar na terra, a gente vai. Eu quero ir para o reino de Deus. Mas o reino de Deus já está entre nós. Sabe por quê? Olha aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo. Agora, vamos entender esse próximo? Esse próximo pode ser um próximo geográfico. O pastor Elídio está próximo de mim. Eu estou próximo do pastor Elídio. Mas eu posso dizer que nós estamos próximos das células de terça-feira. A célula de terça-feira está próxima, não está? Está próxima. Hoje é domingo, amanhã é segunda, vem terça. Então, esse próximo, ele pode ser tanto espacial quanto temporal. Ok? Quando João Batista fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ele está se referindo a essas duas questões. A questão próxima, porque Jesus, ele estava anunciando Jesus, e Jesus estava próximo. Próximo, porque é o próximo reino. Então eu te pergunto, o reino de Deus, ele é presente ou o reino de Deus é futuro? Os dois. E a gente vai aqui. Assim, interessantíssimo. Como é que é? Apelar para os universitários? Como é que era o negócio? Pergunta para os universitários. Ajuda dos universitários. A Paula é professora de português. Como é que chama aquela palavra que eu leio daqui para lá e daqui para lá e é a mesma coisa? Tem um nome, não tem? Tem um nome, eu não lembro. Eu ia olhar hoje. Universitários que estão com o celular na mão, procura aí. Quando eu leio a palavra daqui para cá e daqui para cá é a mesma. Ovo. Ovo eu leio para cá é ovo. Eu leio para cá é ovo. Tem um nome isso daí. Nós vamos fazer isso daí com a Bíblia agora. Quer ver? Romanos 12, 2. Vamos falar de arrependimento? Como? Palintrônomo. É isso daí. Palintromo. Pronto, é isso daí que ele falou, beleza. Tá certinho, você decorou, né? Próxima prova aqui de português, você vai se lembrar que chama palintromo. Palíntromo. Tem um acento aí, né? Palíntromo é uma proparoxítona e como toda proparoxítona tem acento. Entenderam? Paroxítona nem sempre, oxítona nem sempre, mas proparoxítona todas são acentuadas. Tá vendo? Palavra de Deus é cultura. Romanos 12, 2. Opa, Romanos não é 5, é 12. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 é um verso que a gente está super acostumado a ler, não é? Olha lá, ó.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Beleza. Não vos conformeis com estes. A palavra de Deus diz que o príncipe desse século é quem? A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste século. Logo, quem molda este século, quem dá a forma deste século, tem sido Satanás. Legal até aí? Não vos conformeis. O que é conformar? É me colocar na forma. Conformar, me colocar na forma. Não vos conformeis. Não se coloque na forma deste século, porque você vai estar se colocando na forma de Satanás. Você vai estar engolindo tudo que Satanás está te vendendo. E você está comprando tudo que Satanás está te vendendo. Eu vou assistindo e toda a mídia está me trazendo o quê? Bombardeando de vontades, de desejos e coisas muito impróprias muitas vezes. Fazendo com que eu gaste mais do que eu posso. Me levando para questões de prostituição. De achar que pode tudo. Generalizar tudo, acho que alguém me entendeu. Dizer que algumas coisas são normais e que não são, porque se você analisar a palavra normal, normal quer dizer norma. Normal vem de norma. Norma é regra. Uma coisa XY é outra, e não existe um terceiro modo. Aliás, até existem. XY. Mas tudo isso nasce defeituoso. Tudo isso, nada disso nasce saudável. Todos eles são síndromes, são defeitos genéticos. E vai nascer defeituoso. Vamos lá. Não vos conformeis com esse século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Ele está dizendo assim, eu vou transformar a sua mente. O Espírito Santo está dizendo para você, eu vou transformar a sua mente. Está dizendo o quê? Transformai-vos. Ele está me dando uma ordem. Transforma você. Porque nós não somos bonequinhos, marionetes nas mãos de Deus. Ele nos deu livre-arbítrio pelo amor que Ele tem por nós. Logo, nós escolhemos se nós queremos ou não queremos. É lógico que o Espírito Santo nos constrange, e se nós percebemos o Espírito Santo nos constrangendo, nós vamos querer mais do que nunca. Mas o livre-arbítrio, ele quebra essa coisa. Feito para ir para o céu ou foi feito para ir para o inferno? Quem tem mais de um filho aqui? Mais de um filho? Deixa eu perguntar para você. Qual dos dois filhos você escolhe para ir para o inferno?
tem uma teologia que diz que Deus escolheu já quem vai para o céu e quem vai para o inferno, que Ele já criou pessoas para irem para o inferno e outras para irem para o céu. Essa é uma das defesas de João Calvino, a eleição. Já são eleitos quando Deus cria para ir para o céu. Se nós que somos pecadores e pais, a palavra diz, né? Vem cá, qual pai que daria uma pedra para o filho se ele pedir um pão? Qual de nós daria uma pedra para o filho se ele pedisse um pão? Aí ele completa, se você que não é perfeito, se você que não é bom, não dá uma pedra para o seu filho no lugar de um pão, imagina Deus que é perfeito. Então, peraí, se eu, que sou imperfeito, não vou querer mandar um filho meu para o inferno, imagina Deus que é perfeito. Então, tinha que ter alguma forma, porque há escolha. Ou Adão e Eva não tiveram escolha? Adão e Eva não tiveram escolha para escolher se comia a fruta ou não? Eles não podiam ter negado? Eles podiam ter negado. Caim podia ter negado matar Abel? Podia ter negado. E por aí vai. Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse 20, 3:20, ele fala assim, eis que bato a porta, se abrir é tudo no condicional, se eu ouvir, se eu abrir a porta, é se eu quiser. É se eu quiser. Eu não abro a porta porque eu sou obrigado. Jesus bateu a porta e ele mexeu lá em cima, assim, os cordéisinhos de marionete, aí eu vim ali para abrir a porta para ele. Não, ele bate a porta. Se eu abrir, abri. Se não abrir, não abri. A escolha é minha. Porque senão, se fosse assim, por que ele ia perder tempo de bater na porta de alguém que foi feito para ir para o inferno? Ele ia perder tempo? Não, fulano vai para o inferno, eu já criei ele porque ele vai para o inferno, mas eu vou lá bater na porta dele. E se o cara abre? Foi por terra essa eleição, né? Ele também fala de depravação total. Eu até entendo que nós somos depravados porque pecamos. Nosso pai pecou. Mas no momento em que eu recebo o sopro de vida dentro de mim, eu não tenho a totalidade minha depravada. Eu tenho um sopro de vida dentro de mim que clama, que berra, para que eu receba Jesus no meu coração. Porque eu tenho um sopro de vida que foi dado por quem? Por Deus. Não foi Ele que deu o sopro de vida? E se Ele deu o sopro de vida, será que esse sopro de vida de Deus, que é uma partícula de Deus que eu tenho dentro de mim, ela também é depravada? Será que a partícula de Deus se contamina? Não, então eu não posso ser totalmente depravado. Eu sou depravado, sim, até certo ponto, porque tem uma partícula de Deus dentro de mim. E essa partícula de Deus dentro de mim, ela me faz querer ser santo. Ela me faz querer aceitar Deus, entender Deus. Transformai-vos pela renovação. Renovar é fazer o quê? Tornar novo de novo. Estava ali, mas não está mais. Antigamente tinha ali, né? Lembra? Estava ali. Tornar novo de novo, tornar tudo novo de novo. Era uma coisa assim que estava ali antes de entrar esse. Tornar novo de novo. Espera aí, o que era o novo? A minha mente nova era a mente de quem? A mente de Adão. A minha mente nova era a mente formada por Deus, definida por Deus. Então, a minha mente nova, ela é perfeita.
Eu sou deformado pelo mundo. Eu sou deformado pelo meio em que eu estou vivendo. Então, a minha mente nova. Então, o que ele está falando? Renovai a vossa mente. Ou seja, pega essa tua mente que está cheia de pecado, joga fora os pecados e renova ela. Torna ela nova de novo. Torna ela limpa, pura, impecável. Traz essa tua mente para Deus de novo. E deixa Deus moldar a sua mente. Deixa Deus tratar a sua mente. Pergunta para Ele todas as vezes que tiver algo importante para fazer. Senhor, qual é a sua vontade? Eu faço ou não faço? É certo ou errado? Porque essa partícula de Deus que tem dentro da gente, ela nos é como um sinalizador. Eu posso falar geral, porque todo mundo peca, a palavra diz que todo mundo pecou, então ninguém pode dar de santinho aqui, nem eu. A última vez que você pecou, na hora que você estava pecando, não deu uma dorzinha na cabeça, assim, e deu ruim. Deu ou não deu? Sabe o que é isso? É a partícula de Deus que tem dentro da gente. E que nos alerta. Para quê? Para que na mesma hora eu me arrependei-vos. Para que na mesma hora eu me arrependa daquilo. E quando eu me arrependo, Deus é Pai. Deus perdoa. Mas não é para eu tornar isso um hábito. Errei. Perdoa, Pai. Aí eu vou ali de novo, errei de novo. Ah, perdoa, Pai. Aí eu vou ali de novo, Ele vai perdoar, mas daqui a pouco a surra vai ser boa. Daqui a pouco, aquele bom corretivo que eu falo em reunião de pais na escola, que eu falo que existe um educador que é o melhor de todos. Chama sandália havaiana. E sandália havaiana na mão de mãe. Não erra e faz curva. O filho corre em zigue-zague, a sandália havaiana que a mãe joga acerta. Não tem jeito, ele faz a curva na sala assim, a sandália havaiana vai e faz a curva atrás dele. Sandália havaiana, cura. Daqui a pouco vem a sandália havaiana de Deus que não erra. Olha lá. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. E aí eu vou pedir para você jogar lá em Jeremias 29. Antigo Testamento. Isaías, Jeremias. Fácil, né? Porque rima. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Rima, tá vendo? Ó, não dá para errar os quatro. Não dá para errar os quatro. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não dá para errar. Vamos lá. Jeremias 29, 11. O que diz aí? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso daí eu leio rápido daí, porque isso daí não interessa agora. O que interessa agora é o antes. Olha aqui, a gente acabou de ler que é para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é segundo aquilo que Ele pensa de nós. E o que Ele pensa de nós? Ele pensa de nós é que Ele sabe o que Ele pensa de nós. E Ele sabe que Ele tem pensamento a nosso respeito de paz e não de mal. Pensamento de paz. Quando a gente fala paz, que excede todo entendimento. Ele tem pensamento de paz para nós. Ele tem pensamento de paz. A hora que o Alexandre estava ministrando o profético aqui, que ele ministrou paz, eu falei, ele leu o meu rascunho. Só que não, estava guardadinho dentro da Bíblia. Pensamento de paz.
A paz que excede todo entendimento, é isso que Ele quer que a gente tenha, mesmo em momento de tribulação. Tanto que a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Espera aí, em tudo, não é por tudo. Não é eu levantar da cama à noite com sono, dar uma topada com o dedinho mindinho no pé da cama e dar graças a Deus porque eu dei a topada com o dedinho mindinho no pé da cama. Não. É mesmo tendo dado a topada no pé da cama com o dedo mindinho, mesmo com aquela dor, eu não deixo de glorificar a Deus. Amém? Então, olha aqui, que pensamentos tenho a seu respeito. Ele sabe o que ele pensa de mim, ele sabe o que ele pensa de você. E o pensamento que ele tem a nosso respeito é pensamento de paz. Porque ele é pai. Você que é pai, você tem pensamento de guerra contra o teu filho? Não! E por que você fica bravo com o teu filho? Porque você está vendo que ele está fazendo uma coisa que vai dar ruim para ele, não é para você. Eu não fico bravo, ou não ficava, agora meus filhos estão casados, donos do nariz deles, mas eu não ficava bravo com eles, porque eles estavam fazendo alguma coisa que estaria me afetando. Eu ficava bravo com eles, porque o que eles estavam fazendo estava afetando a eles. Então, quando Deus fica bravo conosco, Ele não está bravo conosco, por acaso. Ele está bravo porque Ele está falando, cara, você não está vendo que isso que você está fazendo vai dar ruim para você? Por que que Ele nos exorta? Porque Ele nos ama. Se não fosse o amor de Deus, Ele não nos exortava. Se eu não amasse meu filho, que se lixe, faz o que você quiser da sua vida. Não, eu amo meu filho. Quando eu vejo que ele vai dar um passo errado, eu corro lá e vou, cara, o que você está achando? Vem por aqui, vem por ali. Pensa por aqui, pensa por aqui. Opções para ele pensar, refletir e perceber que o passo que ele estava dando ia dar ruim para ele. Isso que Deus faz com a gente. Ele nos mostra, Ele nos aponta, com essa luzinha que acende dentro da gente, fala assim, cara, vai dar ruim. Não faz. Vai dar ruim. E aí, o que vai acontecer? Olha aqui, vem mais para trás um pouquinho, 2 Crônicas 7,14, é outro versículo que a gente fala o tempo todo. Todo mundo conhece esse versículo, não conhece? 2 Crônicas 7,14. Gente, na pandemia parecia que a gente só estava pregando ele. Na pandemia a gente pregou esse versículo o tempo inteiro. Olha lá. Vamos ler a partir do 13? Vamos ler a partir do 13, olha. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, tá? Ou seja, Deus pintou um quadro terrível, um quadro de caos, certo? Ele falou, se eu fizer esse caos, se eu pegar vocês e colocar dentro desse caos, aí ele vem, porque Deus não dá o problema sem dar a solução, aí ele vem dar a solução. Em vez dessa vírgula, coloca um mais, tem um ponto e vírgula ali, coloca um mais. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua... Legal. A gente fazia isso na pandemia pensando que era uma maldição para o país, certo? Mas olha, ele vem e sara o quê? A nossa... Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Gente, não precisa decorar endereço, é só entender que tudo que eu falo com você está aqui dentro. Eu não falo uma vírgula que não esteja aqui dentro, tá? Porque uma coisa que a gente respeita muito é sola escritura.
Esse é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Somente a Escritura. Está escrito é verdade, não está escrito, cai fora. Sai que é laço. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está vendo de onde que saiu? Quando a gente fala, Deus soprou nas minhas narinas o fôlego de vida vem de Deus. Está aqui, ó, desde Adão. Soprou nas narinas o fôlego de vida. Tá? Mas o que importa é o antes disso, olha. Então formou o Senhor Deus ao homem da onde? Do pó da terra. Eu virei e sararei a sua terra. Então Deus vem e sara a minha essência, a minha estrutura, porque eu sou feito do pó da terra. Se eu sou feito do pó da terra, e Deus vai vir para sarar a minha terra, Ele vai vir para sarar as minhas dores emocionais, Ele vai vir para sarar os meus pensamentos torpes. Agora, como é que era o nome mesmo daquele negócio que a gente viu lá no início? E agora, palíndromo. Palíndromo. Agora, olha só. Olha o palíndromo aí do que a gente leu. O homem foi feito do pó da terra. Deus vem sarar a terra se eu converter e se os meus pensamentos a respeito de Deus forem segundo a vontade de Deus. E se eu transformar ele pela renovação, então eu não me conformo com este século. Você viu que a gente veio de trás para frente e entendeu melhor? Tanto faz a gente ler de cima para baixo, de baixo para cima, o entendimento é o mesmo. Aí eu voltei lá em cima e falei assim, não vos conformeis com este século. E aí você vai abrir lá no fim, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Olha lá. Deus é bom, fala comigo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A gente cumprimenta os irmãos, né, com a paz do Senhor, graça e paz. Há um tempo atrás eu assisti uma série que tinha uma igreja como o centro da série, e eles se cumprimentavam assim, Deus é bom, aí o outro respondia, o tempo inteiro. Aí o outro fala assim, o tempo inteiro, aí o outro, Deus é bom. A série inteira os caras só se cumprimentavam assim, não era a paz do Senhor, Deus é bom, o tempo inteiro. Vamos lá, 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Olha só como está em cima, como Pedro aqui e Paulo estavam em sintonia total. Não vos conformeis com este século, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Vamos entender esse termo ignorância. Ignorante não é aquele cara que sai dando bufete na cara de todo mundo, chutando e dando bico, não. Ignorante é quem ignora. Ignorar é não saber. Então, no tempo em que, da nossa ignorância, ou seja, no tempo que nós não conhecíamos Jesus, ok? Esse é o tempo da nossa ignorância. No tempo que nós não... Então, eu não posso voltar a pensar igual eu pensava no tempo que eu não conhecia Jesus.
Eu estou moldado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ter em mim o fruto do Espírito. E fazer esse fruto do Espírito crescer. E eu acho que essa vai ser o segundo episódio da série O Reino de Deus. 2 pontos. O fruto do Espírito. Dá. Já vem a segunda parte aí. Então, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, sede santos, porque Ele é santo. Ele é santo. João 1,4. Nós vamos rodar mesmo. Vamos rodar. Não tem coisa mais linda do que a palavra de Deus. E eu não quero falar pela minha boca, eu quero falar pela boca de Deus. Eu quero emprestar minha boca para Ele falar. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele ainda era unigênito. Depois da morte, com a ressurreição, ele se tornou o quê? Primogênito. Então, a primogenitura de Jesus, ela se deu na ressurreição. Por isso que eu falo que o Natal, se não tiver a Páscoa, não tem sentido nenhum. O Natal só tem sentido se houver a Páscoa. Porque de nada adiantaria Jesus ter nascido se ele não tivesse ressuscitado. De nada adiantaria a cruz se não tivesse a ressurreição. Quantos morreram na cruz? Milhões morreram na cruz, porque era o castigo mais aplicado pelo Império Romano. E será que todos eles valeram alguma coisa? Não. Por que a crucificação de Jesus valeu? Porque na cruz ele levou os nossos pecados e ele desceu, foi a mansão dos mortos, meu Deus do céu, que nome! Foi ao inferno e arrancou das mãos de Satanás tudo que ele tinha escrito contra a minha vida e contra a sua vida. E aí Jesus catou aquilo, rasgou, picou tudo quanto é nota promissória ali, jogou no lixo, jogou no fogo, queimou tudo. E aí ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E essa ressurreição dele é maravilhosa. Pena que a gente não canta mais. Ressuscitou, ressuscitou. Eu acho que esse hino a gente ia cantar todo dia. Porque é por causa dele que eu sou crente. É porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí, ele me fez o quê? Eu não sou mais escravo do medo. É isso. Por causa da ressurreição. Pastor Elídio, o coral está pronto. Sentiu? Afinado, bonito, o coral está pronto. Nós vamos cantar assim, sabe aonde? No céu, gente. Nós vamos cantar assim, no céu? Não vamos cantar assim no céu. Nós vamos cantar assim no reino de Deus. A gente joga as pegadinhas, o pessoal pega. Não pega, não! E aí ele fala que Jesus habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela vem do grego skenu, que é tabernaculou. Na ceia eu falei sobre isso. Ele tabernaculou. Por que tabernaculou? Porque o tabernáculo era um lugar do encontro do céu com a terra. Ok? O tabernáculo era o lugar do encontro do céu com a terra. Deus sempre quis estar conosco, por isso o jardim. E ele vinha em pessoa estar com Adão e Eva no jardim, diariamente, na viração do dia, e aí o céu tocava na terra. Então o jardim que estava plantado no Éden,
Ele era um local de encontro do céu e a terra. Legal. Saiu dali, lá na frente, no deserto, o povo no deserto, Deus manda fazer um tabernáculo. Por quê? Porque Deus queria voltar a habitar junto conosco. Deus queria voltar a habitar com o homem. Então, ele tabernaculou, ele voltou. Legal. Então, a gente tem Gênesis, a gente tem o jardim. Aí, quando a gente chega em Êxodo, a gente tem o tabernáculo. Quando a gente chega em Reis, a gente vai ter o quê? O templo. Em Reis, a gente vai ter o templo de Salomão. É onde Deus vai voltar a tabernacular, a estar junto, a viver no meio. Isso é tabernacular. Tabernacular é viver no meio. Legal. Foi destruído o templo. Aí veio Jesus. Deus em pessoa, encarnado, tabernacular em nosso meio. E Jesus veio tabernacular em nosso meio. E o que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Volta em Mateus 4:23. Mateus 4:23. Olha aqui, o que Jesus fazia? Qual era o ministério de Jesus? Qual era o trabalho que Jesus veio para ter até o momento da sua morte? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino. E aí o que ele fazia? Ele curava doenças, enfermidades entre o povo. Porque ele pregava o quê? Ele pregava o evangelho do reino. No reino tem doença? Por isso cura. Porque no reino não tem doença. Aí, a gente vai em Lucas 24:44. Nós já estamos indo para o fim, tá? Lucas 24:44. Lucas 24:44. Não, 49, perdão, 49. Lucas está certo. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestido de poder. Se você está em Lucas 24:49, e você olhar o próximo subtítulozinho que tem aí, vai estar, na minha Bíblia vai estar assim, a ascensão de Jesus. Ou seja, essa fala de Jesus foi depois que ele ressuscitou, ele ainda passa 40 dias com os seus discípulos, né? O momento de TCC dos discípulos, eles vão apresentar o TCC para deixar de ser discípulo e passar a ser apóstolo, né? Eles são graduados apóstolos, aí Jesus já pode subir. Aí quando ele fala isso logo antes dele subir. E ele fala o quê? Olha, é preciso que eu vá para o Pai, que senão ele não manda ele. E aí ele fala aqui, espera na cidade. Aí a gente vai andar para frente em Atos 2. Atos 2. 2, a partir do 1, olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que Jesus tinha mandado? Todo mundo ficar junto, no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Deixa eu perguntar para você, ventou lá dentro? Ventou lá dentro?
bateu um ventão, senão apagava o foguinho. Ele não ventou. Veio o som como de um vento impetuoso. O som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam todos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Essas línguas eram de fogo? Eram labaredas de fogo queimando? Não, eram línguas como de fogo. Gente, as coisas de Deus, elas são tão maravilhosas, elas são tão inenarráveis, que nem os escribas de Deus aqui, e Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, eles não conseguem descrever as coisas, então eles falam como, parecido, semelhante, porque as coisas de Deus não dá para narrar. E ele fala, olha, um som, como é que ele vai narrar esse barulho que aconteceu aqui dentro, que é tão divino, é tão grandioso esse barulho, é uma coisa tão de Deus, mas ele parecia um vento impetuoso, um vento que está batendo por todo lado. E o que apareceu sobre cada um deles, que era a marca do Espírito Santo sobre cada um, parecia, se assemelhava a uma língua de fogo. O que era, a gente só vai saber quando chegar lá. A gente só vai saber o que são essas coisas, a gente só vai conseguir ver essas coisas, entender essas coisas, quando a gente estiver lá. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fechei a Bíblia, o pessoal fez assim. Tabernáculo, jardim no Éden, Deus estava com o povo. Tabernáculo, Deus estava dentro da tenda. No Éden, Adão e Eva viam Deus, pessoalmente, face a face. Tabernáculo, a presença de Deus estava ali. Moisés pediu para ver Deus, e Deus falou, você não vai conseguir olhar para mim. Você vai fazer o seguinte, você vai atrás da fenda daquelas rochas, eu vou passar, e quando eu tiver passado, você vai ver a minha glória pelas minhas costas, porque senão você vai ser fulminado. Dá para imaginar a grandiosidade de Deus, e que a gente só vai conseguir, porque a palavra fala que nós vamos ver Deus face a face. A gente só vai conseguir ver Deus face a face, porque nós vamos estar em corpos glorificados. E quer ver uma coisa? Nós vamos olhar para Deus. Os querubins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem os pés. Com 2 eles voam e com 2 eles cobrem o rosto. Agora vou ficar que nem cantor de rap. Cobre o rosto. Né? Sabe por que ele cobre o rosto? Porque onde que estão os querubins? Volta do trono de Deus. E o que os querubins estão fazendo? Cantando Santo, Santo, Santo. Eles não podem olhar para Deus. A glória de Deus é tão grande que nem eles podem olhar. Mas eles querem ver Deus. A asa aqui fazendo um tubo aqui, né? A asa fazendo um tubo. E aí eles olham para baixo. E o que ele está vendo lá embaixo? Olhando o tubinho da asinha dele aqui, o tubinho da asinha dos pés. O que ele está vendo lá embaixo? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele não pode olhar para Deus, então ele procura em nós a imagem e semelhança de Deus. Fique em pé. Começa a pensar, se eu sou imagem. Fala com você mesmo. A Bíblia fala que nós devemos fazer uma autoanálise. Se avalie agora. Você é imagem de Deus